Olá pessoal, bom dia, professor Leandro aqui. Pessoal, nosso assunto de hoje é sobre a elaboração do parecer psicológico em caso de reprovação em concurso público. Com certeza você já deve ter ouvido alguém, que fez um concurso para a área policial, por exemplo, e acabou reprovando no teste psicológico. Então esse é o nosso assunto de hoje. Então temos aqui o nosso tema, elaboração do parecer psicológico em caso de inaptidão no psicotécnico de concurso público. Pessoal, quando a gente vai falar sobre a inaptidão no concurso público, e é você enquanto profissional da psicologia, alguém te procura porque fez um concurso, reprovou no exame psicológico e o que fazer, tá? Então nesse caso eu elaborei aqui para nós um passo a passo sobre o que você vai estar avaliando você enquanto profissional da psicologia. A primeira coisa é verificar o laudo psicológico. Então olha só, quando alguém reprova no concurso público, essa pessoa recebe um laudo psicológico, tá? Então a pessoa, por exemplo, ela fez um concurso para a área policial, ela passou ali pela avaliação psicológica através de vários testes, ali a banca tem que fornecer um laudo psicológico. Então a gente vai verificar. Cadê o laudo psicológico? Traga para mim o laudo psicológico. Outra coisa que a gente tem que verificar é a existência do perfil profissiográfico. Então, olha só, toda profissão existe algum perfil profissiográfico para aquela profissão. Vamos pensar, para o cargo de policial, será que qualquer pessoa pode ser policial? Nós vimos em sala de aula que não. Não é qualquer pessoa, tem que ter alguns construtos de personalidade que vão fazer com que essa pessoa tenha as características necessárias para poder desempenhar essa profissão. Isso a gente chama de perfil profissiográfico. Então, existe um perfil profissiográfico? A banca examinadora do concurso, ela elaborou um perfil profissiográfico? Isso a gente precisa verificar. Outra coisa, verificar a cientificidade do perfil profissiográfico. Olha só, o que é necessário para ser policial? A gente pode pensar, talvez tem que ser uma pessoa que tenha coragem, tem que ser uma pessoa que tenha equilíbrio emocional, tem que ser uma pessoa que não tenha tendência suicida, e várias outras características. Mas uma coisa é eu ou você, por exemplo, pensar sobre essas características. Outra coisa é a realidade dessas características. Ou seja, será que precisa mesmo disso que eu acabei de falar? Então, quando alguém pensa no perfil profissiográfico de uma profissão, isso não basta apenas estar no imaginário da pessoa. Tem que haver um estudo científico demonstrando que aquelas são sim as características exigidas para aquele cargo. Outra coisa que a gente vai avaliar é verificar quais foram os testes utilizados. Então olha só, quando a pessoa vai passar pelo concurso, ela vai fazer ali vários testes psicológicos para avaliar o perfil profissiográfico, mas a pergunta é, os testes que foram aplicados realmente avaliam aquilo que a gente está querendo avaliar? Isso tem que ter bastante atenção, tá? Temos que verificar também aqui, os testes realmente avaliam as características e verificar se foi feita a análise conjunta dos testes aplicados. É comum que algumas bancas apliquem, por exemplo, 5, 6 testes psicológicos, mas elas não fazem a avaliação conjunta de todos os testes. Então, conforme a resolução do Conselho Federal de Psicologia, nós temos que fazer uma análise conjunta de todos os testes. A gente não pode pegar um teste só para avaliar uma coisa ou outra. Então, para que a gente possa pensar sobre isso, eu trouxe aqui um caso, de uma pessoa que me procurou, Denominei ali de Rafael, logicamente, o nome dele não é Rafael, a gente mudou o nome para que não seja identificado. Mas olha só, Rafael procurou atendimento com o psicólogo para fins de elaboração de parecer psicológico. Em síntese, Rafael relata que prestou concurso público para o cargo de policial militar em Santa Catarina, porém foi considerado inapto na avaliação psicológica. Relata ainda que foram aplicados 6 testes que tinham por objetivo avaliar se o candidato tinha as 22 características exigidas para o cargo, sendo que, conforme o resultado da testagem, ele não pontuou o valor esperado na característica perseverança. Então, olha só, estou falando para vocês de um caso real, a gente acabou trabalhando esse caso também em sala de aula, mas a gente está reprisando, onde essa pessoa, esse era um rapaz, ele me procurou, enquanto orientador profissional, enquanto alguém que trabalha com avaliação psicológica.
E o caso dele era o seguinte, ele prestou concurso para a Polícia Militar em Santa Catarina, e dentre as 22 características de personalidade que o edital exigia, ele não tinha apenas uma das características segundo a testagem psicológica. Qual característica? A característica perseverança. Então ali eu tinha que avaliar, né, pegar o laudo psicológico dele, aquilo que ele trouxe, que a banca deixou com ele, e avaliar se a correção foi feita da forma correta, se as conclusões a que a banca chegou estavam realmente confirmando aquilo que a banca colocou no laudo, se os testes realmente avaliavam os construtos psicológicos que foram exigidos e assim por diante. Então aqui a gente tem, né, só para que vocês possam ver, aqui é o laudo psicológico, eu fiz um recorte do laudo, tá? Então o laudo psicológico aqui lá de Santa Catarina, onde ele demonstra aqui 22 características. Então olha só, por exemplo, potencial desenvolvimento cognitivo, então a pessoa tem que ter uma boa cognição, fluência verbal, coragem, controle emocional, perseverança, responsabilidade, angústia, sinais fóbicos, resistência à frustração. Sinais fóbicos, pessoal, logicamente que ela tem que ter baixo ou ausente os sinais fóbicos, tá? Então ele traz ali, ó, angústia tem que ser baixa, tá? Sinais fóbicos, ausente, resistência à frustração, elevado, tem que ser uma pessoa bem resistente à frustração. Potencial de liderança no nível adequado e assim por diante. Então o concurso ele avaliou 22 características e esse candidato, por exemplo, aqui no item perseverança, olha só, ele não tem perseverança segundo a banca examinadora. Então vocês podem ver que das 22 características ele pontuou 21, só uma que ele não tem segundo essa banca examinadora. E aqui a gente tem, então olha aqui, né, Polícia Militar de Santa Catarina. Diante da análise do presente crivo de correção, observa-se que o candidato não atendeu às características e que, conforme indicação do presente edital e a legislação que aborda o perfil profissiográfico da Polícia Militar de Santa Catarina, o candidato é inapto, tá ok? Então aquilo que eu falei, o que vocês vão fazer? Pede para o candidato para que ele traga o laudo. Vocês vão avaliar o laudo. Olha só, vendo esse laudo, eu percebo que ele não tem apenas uma das características. Percebo também os testes que foram utilizados. Olha só, teste utilizado. TIG, que é o teste de inteligência não verbal. Exávio, teste NEL-PR e assim por diante. Bom, o que seria esse perfil profissiográfico? Então, olha só, o perfil profissiográfico, no caso, está previsto no anexo 3 do decreto número 1479 de 2013. Então, existe um decreto, tá, que fala sobre o perfil profissiográfico. Então, você que é o avaliador, você diga para ele, olha, cadê o decreto? Onde que tem um decreto dizendo sobre o perfil profissiográfico? Lembra que eu falei que não basta que esse perfil esteja no nosso imaginário? Isso tem que estar regulamentado numa normativa, por exemplo, uma lei ou um decreto, e ali no caso de Santa Catarina, havia um decreto, que é o decreto 1479 de 2013, tá, que dizia qual que era o perfil profissiográfico para o cargo de policial. Porém, no referido decreto, não há nenhuma alusão quanto ao estudo científico que comprove a necessidade de que o candidato atenda a todas as características psicológicas mencionadas. A simples menção de um perfil profissiográfico não quer dizer que este perfil seja oriundo de um estudo científico. Então, olha só, eles fizeram, tá, um perfil profissiográfico, regulamentaram por meio de lei, através de um decreto, mas eles não demonstraram que aquele perfil profissiográfico tinha ali um estudo científico. Tem que ter um estudo científico demonstrando o perfil profissiográfico. Se não tiver, o candidato pode então entrar com recurso e pedir ali a anulação da avaliação dele, tá? Aqui eu só repeti para que a gente possa ver, está mais destacado, então quais que eram as características necessárias, logicamente algumas ausentes, outras presentes em nível elevado e outras em nível adequado e assim por diante. Então, o interessante, pessoal, é que esse concurso que a gente viu foi do ano de 2019, mas em 2015 teve um concurso também em Santa Catarina, tá? Em que ele trazia lá o edital número 14, tá? E que dispunha que será considerado apto o candidato que apresentar no mínimo 57% de compatibilidade com o perfil estabelecido e exigido no anexo 9 do edital. Isto é, apresentar 13 ou mais características e respectivas dimensões elencadas no perfil exigido. Então, olha só,
Esse rapaz me procurou para fazer a avaliação, aliás, para analisar o laudo em que ele reprovou. Ele me procura no ano de 2019. De acordo com o edital do concurso dele, ele não poderia deixar de ter nenhuma daquelas 22 características, ou seja, ele tinha que preencher as 22 características. Mas, curiosamente, 4 anos antes, ou seja, em 2015, a Polícia Militar de Santa Catarina também fez um concurso para a área policial e lá dizia que tinha que ter só 13 características. Então, olha só, afinal de contas, tem que ter 13 ou todas, tá? Em que a Polícia Militar, por exemplo, essa banca examinadora de 2019, se baseou para agora exigir 22 características? Então, vocês percebem que tem alguma coisa errada nisso daí? Eu acredito que a banca foi muito exigente no ano de 2019 ao exigir 22 características. Eu digo assim, exigir um super-homem e uma mulher maravilha, tá? Olha só, isso não significa que se trata simplesmente de levantar as características que o profissional imagina serem importantes, mas sim que existe a necessidade de realizar estudos aprofundados sobre o perfil do cargo. Então, aquilo que eu comentei com vocês, não basta que a banca se reúna ou a Polícia Militar em si se reúna e diga, olha só, a gente quer essas 22 características. Isso não tem que sair do imaginário da banca. A banca tem que fazer um estudo científico comprovando que aquelas 22 características são necessárias para o desempenho do cargo. As técnicas comumente utilizadas no Brasil para levantamento do perfil profissiográfico do cargo são grupos focais, entrevistas em profundidade, análise documental, a aplicação de questionários e, mais recentemente, o uso do design de thinking. Então, pessoal, esse perfil profissiográfico, que muitas vezes aparece no edital do concurso, tem que ter passado por um estudo científico para demonstrar a fidedignidade dele, tá? Bom, naquele caso do concurso de Santa Catarina do ano de 2019, foram utilizados 6 instrumentos. Então, a gente tem aqui o instrumento 1, que é o ESAV, na forma B, é a escala de avaliação de impulsividade, tá? Temos também o TIG-NV, que é teste de inteligência geral não verbal. Temos escala de avaliação de agressividade, teste de inteligência, novamente, só que agora verbal, escala fatorial de extroversão e o inventário de personalidade. Então, para a avaliação do atributo perseverança, então lembra que aquele candidato, ele não tinha o item perseverança, tá bom? Deixa eu voltar para a gente ver aqui. Então, olha só, nesse laudo demonstrou que, olha só, perseverança, ele não atingiu a pontuação necessária. Então, em tese, de acordo com essa avaliação, o candidato não tem o item perseverança. Então, para a avaliação deste atributo, perseverança, a comissão avaliadora utilizou o teste ESAV. Então, ela pegou o teste ESAV. O teste ESAV, eu falei com vocês em sala de aula, ele é um teste que ele tem 4 blocos de aplicação, tá? E que, segundo o manual, ele não pode ser aplicado de forma fracionada. Tem que ser aplicado como um todo. A banca, nesse caso, usou somente o F1, então ela aplicou de forma fracionada. Ela já contrariou a própria regulamentação do teste, tá bom? Ela já cometeu uma falha aqui. Então, utilizou o teste ESAV para avaliar a perseverança. Lembra que eu falei para vocês que o teste ESAV, ele é utilizado para avaliar impulsividade? Então, como que eu vou pegar um teste que foi criado para avaliar a impulsividade e eu vou avaliar a perseverança? A banca cometeu mais uma falha aqui, tá? Pegou um teste para avaliar uma característica psicológica que, na verdade, aquele teste não avalia aquela característica. Ocorre que há de se questionar a utilização parcial, ou seja, em pedaços do teste ESAV, utilizando apenas o F1 para avaliar o atributo persistência, tá? Perseverança. Pois, conforme a descrição do referido instrumento, trata-se de um teste para avaliar a impulsividade. Então, aquilo que eu falei, tem que verificar se aquele teste realmente avalia aquela característica. Nesse caso, o teste ESAV não avalia perseverança. Neste ponto, o artigo 2º da Resolução 02 de 2016 do Conselho Federal de Psicologia é claro em chamar a atenção para a importância de se selecionar métodos e técnicas adequadas, que de fato venha mensurar o requisito exigido para o cargo. Porém, ao que se vê, a utilização do teste ESAV para mensurar perseverança do candidato é dúbia, já que esse teste é indicado para avaliação da impulsividade. Então, pessoal,
Se o teste foi criado para avaliar a impulsividade, você não deve utilizar ele para avaliar a perseverança. Resolução ainda 02, né, de 2016, do Conselho Federal de Psicologia, a qual regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processo seletivo de natureza pública e privada. Bom, essa resolução ela vai falar sobre a necessidade de análise conjunta. Lembra que eu falei para vocês, são aplicados vários testes, a avaliação tem que ser feita de forma conjunta. A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos, então olha só, tem que ser científico, que permitam identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. Ainda o artigo 2º, inciso 2, para alcançar os objetivos referidos no artigo anterior, tá, o psicólogo deverá, à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos impeditivos para o desempenho do cargo. Então, olha só, a banca utilizou vários testes. Talvez em um teste aponta uma característica desfavorável, mas em outro teste aponta que essa característica é favorável. Então, a gente às vezes encontra dois testes medindo uma característica só. Então, você tem que fazer a análise conjunta. Não vai pegar apenas um teste para eliminar o candidato. Ressalta-se ainda que, além do teste ESAV, foram aplicados, utilizados outros instrumentos psicológicos na avaliação psicológica, dentre eles o inventário fatorial de personalidade, chamado NEL-PR. Então, nesse concurso, foi aplicado vários testes. Um deles foi o ESAV, que a gente está falando, e o outro foi o NEL-PR. O teste NEL-PR, ele avalia cerca de 25 características de personalidade, sendo que 2 dessas características de personalidade têm relação com perseverança. Então, olha só, se eu tenho um outro teste que foi aplicado, que também avalia a perseverança, eu tenho que verificar o que esse teste falou sobre a perseverança do candidato. Nesse caso, foi aplicado o teste NEL-PR. Lá no NEL-PR, como eu disse para vocês, ele avalia 25 características de personalidade. Uma delas é a autodisciplina. Olha só como é que esse candidato foi em autodisciplina. Conforme o manual, quanto mais alta a pontuação nessa faceta, o indivíduo tem maior grau de disciplina para realizar os projetos que inicia até a sua finalização. Dificilmente tende a desistir do que realiza. Então, olha só, na autodisciplina a gente percebe que ele pontuou 25 pontos, sendo que o mínimo era 22. Então, quer dizer que ele tem autodisciplina. E o que significa autodisciplina? Que o indivíduo tem maior grau de disciplina para realizar os projetos que inicia até a sua finalização. Dificilmente tende a desistir do que realiza. Cara, se dificilmente ele tende a desistir do que ele realiza, significa que ele tem perseverança. Vocês não concordam comigo? Simplesmente ali não está escrito perseverança, mas o texto está demonstrando. Se uma pessoa começa alguma coisa e dificilmente desiste, é porque sim, ela tem perseverança. Esse mesmo teste, ele traz ainda uma outra faceta de personalidade, que é chamada esforço por realizações. Tá? O candidato também foi bem pontuado, o que permite concluir que, conforme o manual, que ele é mais determinado no trabalho e tende a ser mais motivado para atingir metas. Então, olha só, se você tem ali uma pessoa que tem como característica ser mais determinado no trabalho e atingir as metas, então eu estou falando de uma pessoa que tem perseverança. Então, vocês percebem que o teste NEL-PR também avaliou perseverança? Então, se ele também avaliou perseverança e essa pessoa pontuou uma pontuação boa para a perseverança, então eu não posso reprovar esse candidato com base lá no teste ESAV, porque o NEL-PR apontou que ele tem perseverança. Então, conforme descritivo de perfil profissiográfico ao cargo de soldado de Santa Catarina, da Polícia Militar de Santa Catarina, constante do anexo 10 do edital 42, o atributo perseverança. O que é perseverança? Então, a gente tem um edital lá da Polícia Militar de Santa Catarina que diz o que é perseverança. Olha só o que eles dizem, o que é perseverança. É descrito como capacidade para executar uma tarefa, vencendo as dificuldades encontradas até concluí-la. Então, o que é perseverança, segundo o edital do concurso? É o fato de uma pessoa executar uma tarefa, vencendo as dificuldades até concluí-la. Nós não acabamos de ver que aqui, de acordo com o NEL-PR, essa pessoa dificilmente desiste do que realiza, então ela vence as dificuldades até concluí-la. Nós acabamos de ver que essa pessoa,
ela também enfrenta os desafios e atinge as metas, então ela tem perseverança. Ok? Tá? E aí eu digo para vocês, né, não esqueçam de verificar o nosso material, fazer ali a leitura daquilo que a gente deixa. Só voltando aqui, tá? Seria isso mesmo. Pessoal, muito obrigado e a gente fica por aqui.